Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Digitalize, esse seu canal de acesso a muito conteúdo de qualidade das principais lideranças do ecossistema digital. Isso para te colocar nessa nova era da informação, dos dados e como você pode aproveitar isso no seu negócio, no seu dia a dia, para sempre ir melhorando. Então a gente está diminuindo aqui o gap de informação e trazendo para vocês conteúdo com autoridade quem está fazendo. E hoje a gente vai falar muito mais sobre dados. Vocês sabem que em todo episódio a gente traz aqui várias empresas nativas digitais que sempre estão colocando essa centralidade nessa inteligência, ou seja, usar esses dados em benefício dos seus próprios negócios. Mas hoje a gente vai falar com o CTO de uma empresa que é focada nisso, em ajudar outras empresas a utilizarem melhor esses dados, fazer todo esse gerenciamento dos consumidores, dos usuários, de, enfim, todo tipo de dado que a gente pode extrair algum conhecimento. Igor, obrigado pela sua presença Agradeço. aqui. Você é CTO da Salter, então, mas antes da gente falar da Salter, eu queria que você se apresentasse, contasse principalmente a tua história, que eu acho que pode ser a história de muitas outras pessoas que possam nos ouvir, nos assistir e servir também como uma espécie de inspiração para que as pessoas de fato percorram novos caminhos que não são caminhos tradicionais. Legal, legal. Cara, prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco também da minha jornada, um pouco do que a gente vive dentro da Salter, tá? Cara, eu sou um pernambucano desbravando São Paulo, tô aqui há 10 meses, mais ou menos. Trouxe toda a família para cá. Hoje a mulher já não quer mais voltar mais para Recife, sabe? Já se vê como uma paulista. Eh, Sou formado na Federal, tá? Sou do Sim, atuei durante 5 anos lá no Porto Digital, tá? Na consultoria, então meu berço é todo consultivo, tá? Toda a minha carreira que eu construí ali foi com consultoria, trabalhei em projetos na Caixa, trabalhei em projetos na Craft, atuei em projetos em algumas empresas públicas e alguns TJs, e empresas privadas também, tanto de Pernambuco como também do Brasil. Então, construí toda a minha carreira na parte de dados, no mercado de consultoria. Estava um pouco ali meio que entediado na parte de consultoria. Eu disse, cara, vou arriscar outra coisa. E aí saí, fui para a área de produtos, onde eu trabalhei no InsurTech durante 1 ano, tá? Nessa InsurTech eu tive um pouco da visão de produto ali no dia a dia. Então, como é você trabalhar no produto, como é você aperfeiçoar esse produto, você ter um olhar crítico sobre o que já está construído, sabe? Isso foi bem legal, assim, eu pensava na época, cara, essa parte de consultoria, essa parte de produto, na real, ela é bem, assim, às vezes, requer um pouco mais de pace, você vai mais devagar, não precisa estar nessa agilidade, sabe? Mas é bom que te dá um olhar sobre o todo, sobre a visão estruturante. E aí, nisso eu tive a oportunidade de, cara, olhar para a parte de dados, olhar para a parte de aplicação, tentar fazer o blend da parte de dados com aplicação, com front-end, com a camada de Web Analytics. E aí foi uma experiência bem rica, assim. Foi um ano bem intenso, sabe? E aí, saindo da InsurTech, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa do mercado financeiro, onde eu fiquei durante 6 meses antes de vir oficialmente para a Salter, né? E aí lá eu trabalhei em cima da norma de recebíveis de cartão, tá? Foram 6 meses bem intensos, assim. A gente construiu um sistema lá eu atuei como head de dados, né? Então construímos um sistema bastante intenso para a parte de absorção de dados, tá? Para vocês terem ideia, quem registrava com a gente na época era a rede, a Stone também era um dos clientes. Então era um sistema que precisava dar Qual era a vazão empresa? à CERC. A Cerc. Então a gente precisava dar vazão a 50 mil payloads por segundo de registro de recebíveis. Então era um sistema absurdo, assim, sabe? E foi aí que eu vi que não existe produto de prateleira para Big Data, sabe? Tem certas coisas que você vai ter que construir, você vai ter que entender no core e até entender ali, tipo, no micro mesmo, como é que um processamento funciona, como é que uma thread funciona, para poder você, no final, entregar valor com aquela solução, sabe? Então foi uma experiência bem legal. E aí eu caí na Salter e hoje estou aqui como CTO.
Não sou um co-founder, mas, cara, entrei bem no comecinho ali, éramos 8, tá? E a gente veio estruturando, trabalhando na Salter, desde o começo pensando em diversidade, pensando em como a gente constrói um ambiente inovador no cenário de consultoria, de serviço, sabe? E qual a sua formação? Eu sou de sistemas de informação, Lá, você se formou em Recife. me formei em Recife. Tem um cenário incrível, né? Assim, o Porto Digital, por um bom tempo, até hoje, né? Que agora com o trabalho híbrido, não sei como vai ficar, né? Porque a É, aposta de todos esses grandes hubs de inovação que deram certo, em Lisboa, na Alemanha, até no próprio Vale do Silício, eles partem do pressuposto de criar uma área geográfica, né? uhum, Ali sim, de troca e tudo mais, com incentivo fiscal para atração e tudo mais. Mas assim, o que eu já vi de empresa lá de Recife, que inclusive está em São Paulo agora aqui, está crescendo muito, é, por exemplo, a FindUp. A FindUp sim, é muito legal, assim, eles conectam com técnicos de informática. aham, Eh, então faz toda uma conexão com esses profissionais para atender varejo, tipo lojas Renner e tal. A Cortex, uhum, que também, a Neurotech, sim, Neurotech, Neurotech. E o próprio César, né? Tipo, o quanto que uhum, ele ajudou várias empresas a fazerem o processo de transformação digital, como a própria Magazine Luiza, né? Que foi uma das primeiras grandes redes físicas varejistas que aham, conseguiu fazer, dar os primeiros passos, né? Eu nem gosto muito do termo transformação digital, porque parece que tem começo, meio e fim. E exatamente, não tem fim. Mas exatamente. é muito bom. O que mais tem lá no Porto aí que você acha que Aham. vale a pena destacar? Porque tem muitos talentos que saem de lá. Legal. Feito você falou, né, todas essas empresas que você citou, elas eram minhas vizinhas lá quando eu trabalhava. Então, o pessoal da FindUp ficava no outro lado da rua. O pessoal da Neurotech ficava 2 ruas depois. O César ficava 2 ruas para trás. Aham. Então era todo mundo ali, a gente almoçava junto, a gente happy hour era junto, tinha meetup, juntava a galera toda, e a gente cresceu nesse ecossistema, sabe. E uma coisa que eu gosto muito ali da conexão do Porto Digital com a Federal é a qualidade dos profissionais que são formados. Então, os profissionais que saíram do Sim e foram para o mercado, profissionais que saíram do Porto e foram para o mercado, são todos profissionais hoje com altíssimo gabarito, com a base muito sólida, sabe? E esse é o diferencial do Porto como um todo. Então, até, pronto, há um tempo atrás, a Inloco Ah, sim. era um grande nome de lá, era um possível unicórnio, aí durante muito tempo se ouviu muito essa palavra lá dentro, a Inloco vai ser unicórnio, vai ser unicórnio. E os meninos fizeram um trabalho muito interessante, vieram todos do Sim, né, de uma cadeira que a gente chama lá de projetão. Você tá falando sim, explica um pouco o que é sim, para quem não sabe o que é. O Sim é o Centro de Informática, o núcleo de informática da Universidade Federal. Que tem essa conexão com o Porto. Tem essa Porque eles não conexão com o estão Porto. lá. Isso. Eles estão lá fisicamente? Não, né? Porque a Não, Universidade Federal fica não, fora a da região do universidade Porto. a universidade ela não está fisicamente no Porto, a universidade está a mais ou menos 20 quilômetros do Porto, mas existe essa conexão, essa sinergia, sabe? Aham, Então, os alunos do Sim são muito bem referenciados pelas empresas do Porto, aham. entendeu? E os professores possuem iniciativas com empresas lá do Porto, e isso acelera o processo de você colocar um aluno para estagiar, colocar um aluno na prática, entendeu? Cara, fenomenal. E a Salter hoje ela faz exatamente o quê? Legal. A Salter é uma empresa de transformação digital e, feito você, eu também não gosto muito desse termo transformação, sabe? Mas somos um facilitador no processo de transformação, Aham, tá? Então, hoje atuamos com 4 pilares, tá? O pilar de colaboração, onde a gente faz todo o processo de provisionamento, de estruturação, de suíte de colaboração, tá? Então, hoje, pela parceria que a gente tem com a Google, a gente trabalha muito com o Workspace, tá? A gente tem um pilar de infraestrutura, de cloud, tá? A gente tem um pilar de DevOps e um pilar de dados. Então, esses 4 pilares a gente entende como fundamentais no processo de transformação digital, no processo de digitalização de organizações hoje em dia, tá?
Então, hoje atuamos como parceiro da Google, tá? A gente hoje figura como um parceiro premier entre os 5 maiores parceiros da Google no Brasil, tá? E a ideia é que esse ano, até ano que vem, a gente se torne um MSP, que é o mais alto nível de parceria da Google no Brasil. Com a galera do Google lá de Minas, vocês vão ter contato, ou nem isso, é da gringa. É a galera do Google aqui de São Paulo, tá? De Minas também, e tem um pessoal da Google também lá pro lado de Recife também, que a gente, lá pro lado do É, Nordeste, porque que a o gente tem Google aqui contato. em São Paulo, até a última vez que eu falei com eles, era muito mais voltado para vendas, ou Sim, times de back-office, assim, né? O isso. financeiro, administrativo. Uhum. Minas é onde está o QG de tecnologia Sim, mesmo, né? sim, sim. Hoje a gente não tem muito contato com o time de tecnologia da Google, porque o time de tecnologia trabalha na evolução de produtos. Aham. O contato que a gente tem hoje é com o time de parcerias, time de Sim. vendas, o pessoal de back-office, sabe? Os engenheiros de vendas também, que são os sales engineers, né? E os times que estão ali no dia a dia, no relacionamento com o cliente. Mas como funciona isso? Alguma empresa busca o Google para ajudar e aí vocês são conectados ou é o contrário? Como é que é? Uhum, sim. Eh, Tem as 2 vias, né, sendo bem sincero, assim. Então, as empresas procuram a Google na busca de soluções, na busca de acelerar o processo de transformação, tá. E a gente veio até desse boom, né, para cloud. Então, cara, se olhar para a história da Salto, a gente veio no começo da pandemia. E aí as empresas no começo da pandemia estavam procurando parceiros que ajudassem eles a levar seus workloads para cloud, justamente para poder difundir o trabalho remoto. Então, como é que a gente acelera isso? E aí o pessoal falava com a Google chegava para a gente e dizia, ó, tem um parceiro que está com essa necessidade, vocês podem ajudar? E aí a gente sentava com a Google, sentava com o parceiro, falava um pouco sobre os nossos serviços, como é que a gente poderia ajudar, tá? E aí a gente começava um relacionamento a partir daí. E o caminho inverso também. Alguns parceiros conheciam a gente, já tinham vivência com o Emerson, vivência com o Zeca, tá? E, cara, chegavam pra gente, ó, a gente tá com essa necessidade, qual é a melhor cloud pra gente usar, como é que a gente pode acelerar esse processo, entendeu? E aí a gente puxa o Google pra mesa, bate um papo com o parceiro, faz todo o processo consultivo de venda ali, tá? Até ter o parceiro numa situação confortável e pronto para poder assumir a jornada de É um papel transformação. mais de consultoria do que de fato de elaboração Sim, do produto que ele precisa, é isso? sim, sim. Ah, entendi. Muitas empresas estão passando exatamente por esse processo, né? Eu acho que é uma fase, enfim, triste para uns, mais feliz para outros, porque nos últimos 5 anos, de maneira mais incisiva, Uhum, a gente viu muitos investimentos nos nativos digitais. Por vários motivos, né? Juros próximo de zero ou até negativos em vários países pelo mundo. Justamente essa percepção de inflexão tecnológica acelerada. Aí entrou muito dinheiro, né, nas impressões nativas digitais. Só que a gente está vivendo um momento oposto agora, né? Porque com pandemia, mais guerra na Ucrânia, mais algumas empresas de tecnologia que não estão mostrando tanto lucro na uhum, velocidade que os investidores gostariam, eh, fez com que esse caldeirão começasse a colocar muita gente boa no mercado, né? Então, muitas empresas demitiram e uhum, até os seus demitiram gente assim de tecnologia mesmo. Então, sim. até pouco tempo a gente falava assim: "Ah, tá faltando profissional de tecnologia". Ainda tá, a verdade é essa. Só que agora já tem muita gente disponível no mercado, né, Uhum, e que pode de fato ajudar as empresas tradicionais a fazerem essa migração. E eu nem sei se o termo mais adequado é tradicional, eu vou falar as empresas consolidadas. sim. E aí essas empresas consolidadas, elas estão fazendo muita coisa legal, outras nem tanto, né. Então, Aham, por exemplo, a Porto Seguro, eh, recentemente eu falei com o senhor, entrevistei ele até no meu programa lá na Band,
Eles já têm alguns produtos traçados, né? Mas depois de ter feito um monte de experiência que nem outras tradicionais que fizeram. A Leroy Merlin, por exemplo, está conectando prestador de serviço, tá construindo marketplace, tal, tal, tal. Uhum. Mas o que eu mais vi até agora foi olhar para essa agenda digital e de inovação, os termos que estão na moda, para fora e não para dentro. Então, exemplo, tal da inovação aberta. Que, cara, percentualmente eu não sei a efetividade disso, mas posso te garantir que a maioria não funciona. É um pouco mais como dizer que está preocupado, que está fazendo e que Aham. vai, do que de fato pegar algumas startups que eles chamam lá, então inovação aberta, assim, para todo mundo ficar na mesma página. A empresa vai lá, muitas vezes ela cria um departamento isolado da empresa, que é o de inovação, daí tem um head de inovação, Aham. líder de inovação. Aí a tarefa dele é ficar olhando para várias startups pequenas para ver se tem alguma que tem sinergia com o negócio delas e apoiar. Aí pode apoiar com mentoria, com recurso e tal, tal, tal. E aí quando eles acham, pô, legal, hein, vai servir para mim. E eles tentam botar para dentro do negócio de fato para virar core, as áreas vão Uhum. jogando a empresa para fora. Sim. Ou vira um projeto muito pequeno, isolado, que os caras fazem mais Exato. PR, comunicação, do que qualquer outra coisa, né? Exato. Acaba que nesse processo, muitas organizações enfrentam um problema processual. Então, transformação é um mindset, né? Você não transforma só trazendo a tecnologia. É o que eu brinco muito com o pessoal. Cara, você está fazendo um processo para poder se tornar data-driven. Tem todo um programa, tudo que tem que ser seguido. Você vem desde a captura do dado, passa pela transformação, você passa pelo o processo de data literacy. Mas se você não mudar seu mindset de como você vai trabalhar com aquele dado, de como você vai tirar proveito daquilo e não mudar seus processos internos, para os seus processos internos passarem a convergir para essa cultura de dados, você não fez nada, entendeu? Então, hoje a barreira é muito processual. O pessoal fala muito de inovação, de transformação, mas não olha processualmente o que precisa fazer para poder se transformar, se inovar, entendeu? Então, a tecnologia ela é somente um pilar, é um conjunto de coisas que você precisa fazer para você estar transformando. Não adianta só trazer a tecnologia para o meio, que no final não é efetivo, entendeu? Eu vou dar um exemplo do varejo que eu vivi. A gente tá numa terceira fase do e-commerce, né? Uhum, Comércio digital, de maneira geral. A primeira fase, a galera construiu o seu próprio site para vender o seu próprio produto. sim. Aí, na época, foi um puta boom, cara. Eu lembro, por exemplo, da Netshoes. Cara, foi um sucesso. Os caras cresceram assustadoramente. Aí veio a galera da segunda fase. A galera da segunda fase falou, cara, que vender produto teu, cara. Tem que vender o produto dos outros. Pra que você precisa do seu produto? Pô, só conecta. Aí veio a galera dos marketplaces. Agora tem uma terceira fase, que é uma fase. E todas elas se coexistem, né? Porque a gente tá falando de um período curtíssimo de tempo, né? Aham. Essa terceira fase, ela basicamente ela coloca a indústria no meio do jogo. A indústria não participa do jogo do varejo, porque ela vendia para os outros venderem, né? Aham. Vendia para um lojista, o lojista ia lá na ponta e vendia. Ou vendia para alguém que estava conectado no marketplace. Agora não, a indústria está entrando pesado numa agenda de vender o próprio produto que ela produz. Se ela que produz, Sim. então meio que e isso tudo embaralha muito os modelos, o que vai dar sucesso ou não. É, e na prática, quando a gente fala, por exemplo, de um ponto que você citou, que é cloud, a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil é mais bizarro, né? Você tem uma dominância muito forte de uma empresa. Sim.
As outras de cloud parece que até não existem. E eu já passei, por exemplo, por migrações de cloud que foram tenebrosas, Uhum, né? Mas enfim, basicamente quase todo o mercado está na AWS. Só que eu não sei se há muita diferença entre um cloud e outro. Eu tô tentando puxar esse gancho com você em virtude do cloud, porque o primeiro passo é ter algum lugar para armazenar, né? Você capturou, uhum, beleza, vai onde você está colocando isso daí, né? Ainda mais com agora que a gente tem uma grande preocupação com a segurança desses dados todos aí. aham. Tem diferenças de como fazer esse processo aí esse passo a passo nesse gerenciamento desses dados? Porque o resto vem depois, né? Elaboração, insights desses dados para elaboração de outros produtos, outros Aham. serviços e tal. Legal. Hoje, assim, os cloud providers se equalizaram muito. Então, a gente vinha até um tempo atrás uma certa diferença entre os três principais do mercado, sabe? AWS, GCP e Azure. Hoje, em termos de tecnologia e usabilidade, os providers estão muito iguais ali e eles tendem a cada vez mais irem se equalizando em termos de features e de produtos que eles entregam para o consumidor final. Eh, Sobre essa questão de dados e até processo mesmo, segurança, entre uma cloud e outra, você nota que existem diferenças. Então, tem cloud que ela trata o dado e trata, por exemplo, todo o processo de segurança do dado da origem. Uhum. Então, você não transita dados sem ele estar criptografado. O dado ele não entra em repouso sem estar criptografado, como exemplo da GCP, tá? Então, na GCP ela tem uma chave para movimentar o dado, e essa chave criptografa o dado em tempo de movimentação, e ela tem outra chave para poder deixar o dado repousado, tá? Então, todo esse processo ele já abrevia o que você muitas vezes faria na mão, tá? Então, você, cara, olhando ali tecnicamente, fala um pouco tecniquez aqui, tá? Não dá para ser um CTO e não falar de tecniquez. Mas, cara, olhando para as ferramentas da ETL, você precisava olhar para sua ferramenta da ETL, já colocar um SSL ali para poder você fazer uma movimentação mais segura, sabe? Aquilo muitas vezes precisaria repousar em cima da VPN. E aí hoje você já tem tudo isso embutido. Então você já faz todo esse processo ali transparente. O seu desenvolvedor final, ele se preocupa somente com o fato do valor que ele vai extrair daquilo. Entendeu? Então ele movimenta o dado, transforma o dado e ele olha diretamente para o valor que aquele dado vai entregar para ele. E isso dá muito mais agilidade, sabe? Isso abrevia bastante o processo de você tirar insight daquela informação. Então, enquanto antigamente o gestor precisava esperar um mês até o dado estar na mão dele, o relatório estar na mão dele, hoje, em uma semana, duas, ele já consegue ter esse dado na mão. Eles estão embarcando a isso, a criptografia, dentro desse Sim. processo? Porque eu conheço vários prestadores de serviço que oferecem essa criptografia. Aham. Então, por exemplo, a First Tech faz isso para pagamentos. Uhum. Então, cada transação lá ele consegue colocar uma camada de criptografia. Uhum. Os clouds estão incluindo isso, é isso? Sim. Hoje, por exemplo, na GCP, a gente tem os dois conceitos: criptografia em movimentação de dados, criptografia em repouso. Uhum. Então, o dado ele não é persistido, ele não é armazenado na GCP sem ter uma criptografia. Esse dado ele não fica exposto externamente sem uma camada de criptografia ali, garantindo que ele vai estar longe ali da mão dos malfeitores, sabe? E durante o processo de movimentação também. Então, esse dado ele já vem ali com o conceito de security by design, sabe? Ele Uhum. já vem com esse conceito ali de movimentação criptografada. Então, o dado ele sai da origem lá do cliente, ele vai transitando por todas as camadas de rede de GCP, criptografado, até chegar no lugar de destino dele. Quando ele chegar no lugar de destino, ele é criptografado por outra chave. Então, hoje a gente já vê as clouds se preocupando muito com essa questão de segurança, justamente por conta desses leaks que a gente vem vivenciando aí, de informação, de rede mesmo, sabe? Que tem possibilitado alguns ataques. E o pessoal está cada vez mais receoso com isso, sabe? E assim, aí, beleza, a gente cria várias ferramentas de segurança e em pouco tempo. Então, por exemplo, hoje, hoje você já tem o Face ID já em um monte de aplicativo e não Uhum, tinha antes, assim, era uma sim. coisa assim. E se a gente parar para pensar um pouquinho,
Quando você fala das fraudes transacionais, por exemplo, de pagamento, é, o setor lá atrás, né, o sistema financeiro, os bancos, tal, conseguiram desenvolver várias soluções para minimizar isso. Você tem COD, você tem até a própria escoragem de crédito com Serasa, Uhum. você vai diminuindo as fraudes, né? Não é propriamente ataque que eu estou falando, mas de ferramentas de segurança. Aí, quando você fala por exemplo, reconhecimento facial, esse tipo de coisa, na prática, o ecossistema digital hoje talvez tenha mais informação sobre segurança pública do que até a própria polícia, porque eu tenho a cara do cara, eu tenho a geolocalização dele, eu tenho os Uhum. indícios do que ele tá fazendo. É pirataria? Foi um roubo? Foi sei lá, um estupro num carro de aplicativo? É muito louco isso. E aí, Sim. para cibersegurança, da maneira dos dados mesmo, e não dessas questões envolvendo o usuário lá na ponta, ou quem está participando do seu ecossistema, tem a parte também do ecossistema interno da própria empresa, que é fogo, cara, de funcionário também. Então, pô, tá tudo Sim. criptografado, tá tudo lá, mas, pô, o cara transferiu uma planilha para um outro não sei o quê, que passou Aham. para outro. É, Tem solução para isso ou ainda é o velho e bom treinamento, não faça isso, não faça aquilo? O treinamento ele sempre vai existir, né? E precisa, Né? sabe? Você, embora às vezes numa situação de caos, você não consiga usar o treinamento para incêndio, sabe? Mas ele sempre vai existir ali na ideia de aculturamento. Mas sim, hoje já existem ferramentas que buscam trazer contexto justamente para aquele dia a dia do funcionário ali. Então, será que ele está trabalhando? Será que ele poderia disponibilizar aquilo para aquela outra pessoa? Sabe? Será que é da mesma área? Será que não? E aí toda essa ideia de trazer contexto ali para aquele papel do profissional é aplicada e você tem justamente uma fuga de contexto sendo barrada, tá? Então hoje algumas ferramentas já conseguem identificar que, poxa, o cara não está no local dele de trabalho. O que é que ele está fazendo? Será que a rede é segura? Se não for, pode bloquear. Entendeu? Então, a gente já consegue ter essa Eu inserção sei. do contexto justamente trabalhando aí em conjunto com as ferramentas de segurança que a gente já conhece. Eu sei disso, eu falo muito com a galera da 99, TikTok, cara, você não sabe o que é o parto pra mandar um e-mail pra eles, velho. Eles não conseguem receber, fala, não, porque o e-mail é externo. Aí os caras mandam no meu pessoal. Cara, a conversa inteira vai pelo pessoal, porque o da arroba TikTok, arroba Aham, 99, que é da Didi, porra, não entra nem ferrando, cara. aham. Tem que autorizar, incluir o e-mail como confiável, porque não tá na rede. É, é louco. E assim, é um segmento que vai evoluir bastante, mas dando Sim. passo ainda atrás mesmo para a origem aqui do nosso papo. É, Quais são os principais desafios que você acha que são comuns assim a qualquer empresa que queira passar por essa inclusão do digital no negócio? Eu sei que tem aquela questão da cultura, da mentalidade, mas como Uhum. é que qual seria o passo a passo, assim? O seu tá falando que vai, beleza. São as áreas de cima que vão colocar para baixo ou começa pequenininho numa célula isolada? Existe algum roteiro? Quais são esses desafios principais? Legal. O primeiro desafio é processo, no final, sabe? Ele vai ser o grande ou vai ser o grande driver para a gente acelerar esse processo de transformação, ou ele vai ser o grande impeditivo para a gente ter cadência nisso. Então, o primeiro desafio é você pensar numa camada ali que você consiga abstrair os processos que você tem para a tecnologia que você vai querer suportar, tá? Passando a parte de processo, tem o desafio do pessoal também. Então, seu time ele tem que suportar aquela transformação que você quer trazer. Não adianta nada eu pensar em transformação e meus devs estarem pensando no meu hack que fica em casa, estarem pensando, não, bora manter o dia a dia aqui. E é isso, entendeu? Então, você tem que trazer essa cultura para dentro do time. Você tem que fazer um processo de aculturamento ali, levar a galera para visitar Google, sabe? Falar um pouco de tecnologia. Dev gosta de
de Rocket Science, né? Então, pô, leva os caras para poder fazer um Rocket Science, assim, cara, bora fazer um hackathon, trazer essa cultura pro dia a dia do time, sabe? Aham. E depois disso, é você escolher uma área que você vai usar aquela área como template para o processo de transformação dentro de toda a organização, tá? Não adianta eu querer pegar uma organização ali já consolidada, feito a gente falou, né? Que já tem toda uma bagagem e dizer, cara, amanhã a gente vai se tornar nativo cloud, amanhã a gente vai ser totalmente transformado, sabe? Não é um milagre, não é água em vinho, né? Sim. Então tem todo um processo aí durante o período de maturação da organização, onde você trabalha com a célula, transforma aquela célula. Uma vez que aquela célula está transformada, você vai pelo exemplo. Então você diz, olha, galera, a gente conseguiu melhorar o impacto aqui, a gente conseguiu melhorar o ROI, sabe? Então, olha esse exemplo aqui. E com isso, esse exemplo vai se alastrando, tá? Eu gosto de um exemplo que eu geralmente falo na parte de transformação digital, que foi um pouco do que eu vivi com um projeto há um tempo atrás, onde eu entrei na organização, o pessoal tinha uma dificuldade absurda, assim, de trabalhar com metodologias ágeis. E a gente, cara, durante muito tempo a gente se debruçava, não sei o que, cara, o que a gente vai fazer? Ah, não, a gente bota Scrum, não dá certo, o Gira não dá certo, bora olhar pro Trello. Era sempre aquela confusão, sabe? Ninguém, no final, se entendia. E aí a gente, um certo dia, teve uma ideia assim, cara, bora fazer o seguinte, a gente vai pegar um squad, a gente vai colocar esse squad para trabalhar com Agile e a gente vai transformar esse squad no benchmarking. Pegamos os 5 devs daquele squad, colocamos um Scrum Master no meio e começamos a rodar esse squad. E aí, primeiro sprint é aquela negação, a gente já sabe, ninguém entrega. Segundo sprint, a squad começa a se azeitar. Na terceira, quarta sprint, a squad deslanchou. A gente começou a ter resultados, tipo, muito legais. O que a gente colocava para ser executado era executado na velocidade muito impressionante, assim. E aí, quando a gente tava com a squad madura, o Scrum Master tava seguro também, a gente chegou, marcou uma apresentação com todo o time e disse, galera, tá aqui, esse daqui é o nosso case de transformação digital, tá? Então, a gente trabalhou no squad, a gente trabalhou no processo de mudança dela, no todo o mindset de mudança para trabalhar com metodologia ágil, teve um Scrum, e agora a gente está na ideia de difundir isso para dentro da organização. E aí foi sucesso, sabe? O pessoal gostou muito da ideia. Cara, isso daí tá, assim, tá dentro do que a gente tava imaginando, bora puxar. E aí foi difícil arranjar agenda para a Squad agora trabalhar e conciliar com os workshops que dava dentro da empresa, sabe? Porque cada um queria um dev para poder colocar lá do lado, queria o Scrum Master, cara, foi sucesso. E aí foi quando a gente conseguiu azeitar todo mundo para trabalhar com ágil, sabe? Mas sabe que é muito doido isso, porque assim, o que eu tenho de experiência é já nos nativos digitais. E, cara, nessas empresas, ó, juro pelos meus filhos, eu nunca escutei alguém falar, ó, agora estamos usando a metodologia ágil. Nunca ouvi falar. Nunca, porque é um negócio então natural. Aham, A gente já faz assim e pronto, acabou. sim. É, e que na prática também outra coisa nessa empresa é sempre uma zona. Não é nada certo, é uma zona. Você, pô, a gente. E até um pouco de tradução também dos termos, né? Tipo, estamos no Squad XPTO Squad, reunião entre departamentos, mais fácil. Tá todo mundo reunindo, os caras tudo diferente, área lá para trabalhar no negócio. Na É, prática, você pega um gestor de projeto lá que vai fazer alguma coisa para testar lá alguma coisa que na maioria das vezes dá errado. Aí tem que voltar e tal, e fica. Mas o que eu quero dizer é natural. sim. É. Já ainda nessas empresas, que é onde eu tenho conhecimento, que é uma esquizofrenia. É muito doido isso. É assim, você tem, por exemplo, em tech, os caras são muito avançados, Aham, só que as áreas suporte, cara, são a mesma coisa do que qualquer outra empresa. Então você vai pegar, por exemplo, jurídico, financeiro, o marketing, velho, é tudo rodando a mesmo jeito aham. da época que a minha avó era bonitinha. É a mesma história sempre. Tipo, os caras rodando Excel, fazendo, tipo, as peças, tudo certo. Assim, é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que tem uma puta oportunidade aí, porque essas áreas suporte, elas
pessoas também sofrem uma certa pressão, mesmo que não direta, mas indireta do entorno, para falar, cara, porra, meu, não é possível que você tá fazendo isso desse jeito, velho. Você Aham. mandou um Excelzão aí e tal, não tá casando muito bem, sabe? Aham. É onde eu não vejo tanta empresa atuar, sabe? Nas áreas suporte para fazer esse processo, mesmo nas digitais, que as digitais não tem, que são Uhum. as outras, a das consolidadas. Sim. E as áreas de suporte são sempre um grande desafio, porque você tem pessoal com aquela mentalidade que já vem se arrastando muito tempo, sabe? Vem preservando essa mentalidade. E aí você meio que tem que conquistar o pessoal mesmo, sabe? É um trabalho de você ir no dia a dia, dizer, olha, hoje vocês estão fazendo assim, mas vocês já pensaram se vocês fizerem de outra forma? Qual o impacto que teria? Sabe? Você não precisaria estar olhando no Excel que tem aí 5 mil linhas e sair consolidando ele. Olha para essa ferramenta aqui que ela já faz isso. Então é um processo muito de você sentar no lado, sabe? E mostrar pro cara e tentar, tipo, pegar o que ele faz hoje e colocar em prova versus o que ele vai poder fazer com toda a transformação, com toda a tecnologia. Então, é até um moto que a gente fala dentro da Salter, né, no processo de venda, é que a gente foca na tecnologia e a gente ajuda os clientes a focarem no negócio. Então, você olhando para novas ferramentas, novas tecnologias, você consegue ter uma visão melhor do seu negócio e olhar para o que de fato interessa. Hoje, vantagem competitiva, hoje você está à frente dos concorrentes, é um assunto muito em pauta, sabe? E tem sido cada vez mais buscado. Então, eu acho que hoje em dia você não tem mais tanto tempo para poder estar olhando para dia a dia ali, sabe? Para ferramenta, vou olhar para o meu Excel aqui, sei lá, que já é legado, tem 10 anos aqui dentro, e ficar nele aqui fazendo forma, fazendo PROC-V, sabe? Não, nada disso, cara. VBA. VBA. E é muito louco, né? Porque eu vou dar um exemplo das minhas últimas 3 semanas. As minhas, né? De todo mundo, né? Últimas 3 semanas. A gente tá aqui em março de 2023. Nas minhas últimas 3 semanas, eu ganhei um cinto do Batman ferrado. Todo mundo ganhou. Só que na prática, pouca gente usa o cinto do Batman. Uhum. Cara, ó, nas últimas 3 semanas, de graça eu ganhei. Chat de GPT, que, cara, é um Uhum. baita cinto do Batman, você usa pra um monte de coisa. Aí eu descobri um que faz imagem com inteligência artificial, qualquer uma que você colocar, você Legal. coloca o Mid Hunter, Uhum. Mid Journey. Você vai lá, bota lá árvore, praia, super-herói, ele cria um negócio assim, totalmente novo, com essa referência que você botou lá. Ferramentas que você consegue automatizar assim, no extremo, postagem em rede social. Uhum. E aí, na prática, as pessoas às vezes não têm conhecimento de como usar, não é nem desenvolver, é Sim. usar. É usar. Eu falei assim, porra, sabia que existe uma parada chamada Trello? Às vezes é só usar. Por exemplo, eu passei muito tempo nesses últimos 8 anos sempre escutando essa ladainha do, porra, tem que ter o cara, bom, o desenvolvedor, o front-end, o back-end. Até no último ano, vi uma galera pesada de no-code, less code, que tem plataforma de fazer plataforma, entendeu? O cara só Uhum. precisa arrastar, parecendo um videogame. Você quer um aplicativo? Ó, você arrasta aqui a tela para cá, arrasta outra para lá, pronto, saiu, cara. É o The Sims, né? The Sims do... É a plataforma de criar plataformas. É tipo a startup das startups, entendeu? Uhum. Você não precisa nem desenvolver. Sim. Então, na prática, a gente tá caminhando para um negócio assim, que a gente tá falando, de novo aquele papo lá do déficit de profissionais. Só que, cara, tá tendo solução para um monte de coisa. Sim. É só você, tipo, saber quais existem e quais acessarem, mas nesse mar de informação bizarra, às vezes eu fico me perguntando, ao invés de a gente falar de formação em tecnologia, tem que falar de formação para usar as tecnologias. Exato. Para usar. Não precisa de 500 mil programadores. Uhum. Eu tô viajando?
Não, você está corretíssimo, Vitor. Eu acho que hoje você tem tudo na palma das mãos. Então, se tu pegar teu smartphone aí, tu abre o chat GPT, cara, se tu colocar Segunda Guerra Mundial, ele te dá um texto que parece que tu é especialista na Segunda Guerra, sabe? Tu vai falar aqui, o pessoal vai pensar que o podcast agora virou podcast de história. É. E tudo isso tá no acesso, sabe? Tá nas tuas mãos. Então, hoje, eu acho que eu concordo contigo. A maior dificuldade é você difundir isso pra galera, sabe? Você mostrar pro pessoal como é que usa essas tecnologias e como é que elas podem te ajudar no dia a dia. E quebrar um pouco dessa barreira aí que às vezes o pessoal tem que, pô, não, vou mexer em tecnologia é difícil, cara. Feito você falou, hoje a criação de um app tá na palma das mãos de quem quiser, sabe? A criação de um website, hoje já tem sites que você chega lá, você coloca o título do seu website, coloca seus serviços, você manda publicar, ele já procura um domínio, já sobe para você, já deixa tudo redondinho. Não precisa você pagar um dev, não precisa nada, sabe? Eu acho que o trabalho do dev vai passar a ser cada dia mais especializado, entendeu? Vai deixar de acabar, vai acabar com aquele negócio da pastelaria, sabe? Que o pessoal falava assim, o dev pasteleiro vai acabar com isso e cada vez mais o dev vai ser exigido a entregar coisas que vão oferecer um valor muito maior do que essas coisas mais simples não oferecem. Um app, um website simples, sabe? Tudo isso vai passar a ser commodity, né? Pois é, cara, é muito louco isso aí. E é num curto espaço de tempo. Eu não sei o que mais pode vir aí para suprir essas demandas, né? É, assim, n- é muito louco. Aí eu vou brisar mais ainda, hein? Se você parar para pensar, é assim, ó. Por exemplo, você vai pegar o dia a dia de uma empresa ou de uma pessoa, um trabalhador normal. Antes eu ia lá, batia cartão 8 até as 18. Uhum. Aí ele começa, esse trabalhador, ele também tem função que ele está atrelado a alguma outra plataforma para gerar alguma renda. Vamos supor que é motorista ou um influenciador digital que ele ganha uma receita numa rede social. Beleza, é diferente, não é 8 às 18, mas ele ganha uma grana, mas ele sabe para onde ele está reportando ali. Cara, e o minerador de Bitcoin? Tipo, ele tá reportando pra quem? Quem remunera ele? Tipo, cara, os caras estão ganhando uma puta grana. Uhum. É que nem todo mundo consegue ser minerador de Bitcoin, precisa de energia pra caramba. Enfim, é um trabalho complexo. Mas a rede remunera ele não reporta pra ninguém, não sabe nem quem é. Não tem nem a plataforma. Fala, tô na Uber. Não, você não tá na Uber, mano. Você tá, tipo, numa rede Não depende de view, descentralizada totalmente, tal. E aí essa transformação digital de maneira geral para as empresas é, é, é um negócio assim que a gente se coloca muito aqui no podcast na posição do pequeno. Então, por exemplo, você vai pegar o pequeno, o seu João, ele é sapateiro. Aí ele escuta, pô, velho, você tá perdendo serviço para um monte de outras pessoas, você precisa estar no digital. Aí chama o sobrinho, chama o neto. Ah, meu, tem que estar no digital. É verdade. Aí ele precisa falar, não, seu endereço da sapataria precisa estar no Google. Porra, aí tem que ir lá no Google descobrir como é que faz isso aí. Aí ele fala, não, mas você precisa estar no Mercado Livre. Aí tem que ir lá no Mercado Livre descobrir como é que faz para estar no Mercado Livre. Aí ele falou assim, não, mas você pode, você tem que usar a rede social também para trazer os clientes para cá. Aí tem que ir lá no Instagram descobrir como é que faz Instagram e tudo mais. Cara, a vida é um inferno. Agora imagina uma empresa grande também, é um inferno semelhante. Exato. Eu não posso perder esse bonde da história, preciso fazer uma transformação. Tá, cara, mas assim, tem muita coisa por onde que eu começo, eu não sei, não faço a mínima ideia. Aí vem os caras que têm sempre as ideias brilhantes, né? Uhum. E aí, assim, não sabe nem por onde começar. Eu acho que o por onde começar passa por um ponto que você falou, que é, primeiro, trabalhar os dados que você já tem. Que na prática é o que o seu Manuel da padaria de bairro Uhum. fazia, na época que também minha avó era bonitinha.
Que ele falava, pô, eu conheço o Igor, cara. Ele gosta do pãozinho, mas assim ele leva 5, leva 4. E o Igor vem aqui, ó, tipo, 8h30. 8h30 já deixa separado lá. O cara já era preditivo, porque ele já te conhecia. Aham. Tipo, ele já tinha os dados, sacou? Aí quando a gente fala isso de em larga escala, eu acho que essa é a base de qualquer Exato. coisa, né? É, e é muito louco ver como muitas empresas não estão conseguindo começar isso. Eu Uhum. vou de novo me alongando aqui, dar o exemplo das empresas que olhavam o cliente só na hora que ia dar merda ou 2 momentos. Convencer ele que tem que comprar e Aham. depois quando dá merda, o resto esquece. Então, na prática, era, bom, tô com um produto aqui, fazer uma puta de uma campanha na TV, na rádio, numa revista de grande circulação. Não tinha internet, era discada. É isso. Faz uma puta de uma campanha, os caras tudo comprando. Aí vai olhar o cliente só quando dá merda. Aí quando deu merda, aí cai na Judite, no call center. Pá! Aí o cara fala, vamos tentar, aperta 1, aperta 2, aperta 3, vai pro gerente, sobe ali, desce pra cá e plá e plum. Puta que pariu. Não, nunca mais vou comprar. Aí volta pra TV, porra, mas não é, só tem eles, velho. Aqui eu tô vendo na TV, tem 3 marcas de shampoo. Eu vou no mercado, tem só 3 marcas de shampoo. Agora, hoje não. Hoje, você parar pra pensar, cara, como é que pode você manter hoje um call center que recebe informação pra caramba dos clientes que estão usando o produto e serviço, com vários feedbacks, com várias sugestões, e você pega essa informação e esquece, se perde, vai lá pro ralo, entendeu? Você Aham. não usa isso para retroalimentar e tal. E aí a galera acha que inovação cai do céu. Ah, vai cair do céu. Eureka, descobri. E na verdade o próprio cliente vai orientando você, ó. Não vai para cá, vai para lá. Exato. Essa é a minha demanda. E Exato. os caras perdem essas informações todas. Exato. E hoje a busca tem sido por ter essa sensibilidade do cliente cada vez mais no dia a dia. Então, hoje a gente já tem estruturas de apoio como o CDP, que é uma evolução da estrutura de Data Lake, sendo que Customer Centric. Então, no CDP eu tenho toda a jornada do meu cliente, eu tenho todos os dados do meu cliente, estejam eles dentro da minha base, estejam eles em outras bases, como, por exemplo, Score, essas coisas. CDP o que que é? É uma ferramenta de monitoramento de jornada. CDP, ele é um conceito, tá? Ele é um Customer Data Platform. Ele é um data lake voltado para estruturas de cliente, tá? Então, ele tem toda a informação do cliente, tem toda a jornada do cliente, toda a informação refinada ali e disponível para você usar no seu dia a dia, tá? Então, trazendo o exemplo da padaria, imagina que a padaria cresceu, virou uma grande rede difundida pelo Brasil todo. Cara, são muitos clientes, são muitos cenários, sabe? Então, você centraliza tudo isso agora num grande cadernão, que é o CDP, e ali tem o dia a dia dos seus clientes, e aí, em cima daquilo, você faz campanhas para poder trazer ele para o que ele gosta mesmo de consumir. Então, imagina o meu cliente agora não compra mais só pão francês, ele agora é fit, ele compra também ali o pão com o pão de cereais, né? Compra um negocinho mais legal ali, preocupado com a saúde. Então, eu já começo a promover campanhas fit para ele, sabe? Com base naquele dado. Eu já começo a clusterizar. Então, cara, quais são os meus clientes que têm necessidades fitness? Qual o meu cliente que ele tem necessidade de comer uma pizza, por exemplo? Qual o grupo de clientes ali mais fat, sabe? E aí, com base nisso, você começa a direcionar campanhas para esses grupos para poder atingi-los de forma específica. Então, agora, você já tem essa possibilidade. E aí, chega a ser um pecado, né? Você pegar esses dados e acabar desperdiçando. Os seus dados são seus ativos mais valiosos hoje em dia. São eles que mostram o raio-x dos seus clientes, são eles que mostram o raio-x organizacional, tá? Então, quando a gente olha para a cultura organizacional, muita coisa está ali dentro do dia a dia que você tem dado, você consegue detectar, entendeu? Então, hoje, dados eu acho que é a grande palavra para inovação, para transformação.
Há 5 anos atrás a gente já falava muito de dados, né? Então, o Clive Humby veio com aquele moto lá, né? De que dado é o novo petróleo, e aí isso difundiu de uma forma, todo mundo falava, sabe? Era bonito. Chegava numa palestra assim, colocava aquele slide grandão lá, Data is the new oil, e todo mundo, oh, nossa, que massa, sabe? Tipo, mas esse moto ainda continua cada vez mais vivo. E eu tive um professor na Federal que a gente discutia, e a gente falava que dados é mais do que o novo petróleo. Porque o petróleo, uma vez que você refina, que você faz o processo de cracking dele, ele está disponível para ser consumido, ele acaba, finito. Vira CO2, volta para a atmosfera e zero problema que está gerando hoje. Mas o dado não. Depois que você usa ele, você consegue recombinar e utilizá-lo ele novamente em um novo insight, uma nova plataforma, sabe? E aquilo meio que vira um ciclo. Aquele dado ele passa a ser mais reutilizável do que o petróleo. E é um ativo vivo, né? Então, seus dados são, assim, a principal riqueza da organização, tanto para você estruturar internamente seus processos, como para você passar a ter um olhar para o próximo, a ter um olhar do que o seu concorrente está fazendo versus o que você tem, entendeu? Cara, é real, gostei dessa reflexão, viu? Vou usar bastante. Eu acho que é exatamente já nasce ESG, né? O Assim, dado já é reciclável, já é já reciclável. 100%, cara. Exato. Mas aí, assim, até voltando para o ponto que a gente trouxe, que é a questão, então, dessa questão da segurança, né? É, hoje, para você ter esse ambiente minimamente seguro, e a gente sabe que, assim como a transformação digital que a gente falou, que é alguma coisa constante, você vai sempre evoluindo, Uhum. é um pouco do que você disse do dado, você recombinar, fazer outras coisas. Aí você vê empresas, por exemplo, a Amazon. A Amazon é uma marca, não é um tipo único de serviço. O cara tem cloud, o Uhum. cara tem streaming, é marketplace, é um monte de outro, é loja física. Logística, né? Cadeia logística Nossa, a absurda, né? Amazon Logistics. A gente entrevistou aqui o Rafael Caldas, que é Uhum. o CEO da Amazon Logistics no Brasil. E os caras abriram um puta de um cross-dock, que é o novo CD, né? Lá em Budas Artes, negócio assim, bizarro. Uhum. Que é realmente assim, como é que esses caras estão fazendo, usando esses dados para retroalimentar. Mas em segurança também, né? Porque a gente vai, cria uma camada, só Uhum. que aí tem um batalhão de outras pessoas que estão trabalhando full time também para tentar invadir. Exato. Tipo, cara, já era o que você criou aí, velho. Tem que Uhum. fazer outra coisa. Aí eu acho sim que a gente não tem profissional. Aonde que eu acho que é o grande, um dos grandes riscos para a trajetória das grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas no Brasil, é justamente essa questão desses dados aí que hoje você não tem um número razoável de profissionais com uma certa bagagem em Uhum. cibersegurança. Basicamente, a cadeia de fornecedores de soluções para cyber é extremamente incipiente. Eu mesmo, assim, rodando entre as maiores empresas digitais, é assim, ó, quando o negócio aperta, é alguém da Ucrânia, alguém da Índia, é Uhum. alguém, assim, e no Brasil? Cara, terra arrasada, você não tem um pool significativo de empresas para você, sei lá, terceirizar sua cibersegurança em alguma medida Uhum. e você trazer. Por exemplo, para o DPO já tem, tipo, já tem tem um escritório de advocacia aqui que faz uma parte e tal. Agora, Uhum. do ponto de vista de tecnologia para cibersegurança, eu não conheço muitas. Você conhece? No mercado brasileiro tem a Tempest, que é até lá do Porto também, a referência quando a gente Que é fala. nova, então, é extremamente nova. Não, a Tempest ela tem uma certa história aí. Os caras Mas são certa bem história, antigos. você é na contagem dos anos de startupeiro, que cada ano vale 8, ou é no mercado tradicional? Tem mais de 20 Não, no anos? mercado tradicional, cara. Quando eu comecei a É? trabalhar com TI lá em Recife, há alguns anos atrás, não vou revelar minha idade,
eles já existiam já, e eles já falavam muito de tecnologia, e hoje eles têm trabalhado muito mais com a parte de IA para segurança, Aham. sabe? Então, lá no Porto, a gente tem a Tempest, uma empresa de nome, eles atuam também no mercado estrangeiro. Mas uma coisa que eu noto muito olhando para o cenário brasileiro, assim, é que essa área de segurança está sendo formada, entendeu? Embora a gente não tenha muitos profissionais de renome na área, seja um pouco mais incipiente mesmo, mas a gente tem vivido o cenário em que essa área está sendo formada e a gente tem notado cada vez mais tantas organizações procurando o tema, como os próprios profissionais procurando se especializar nessa área de segurança. Então, eu acredito que nos próximos anos, não sei se vai ser tardio ou não, não consigo fazer o julgamento agora, mas nos próximos anos a gente vai cada vez mais ter profissionais de segurança disponíveis e a gente vai ter consultorias e empresas cada vez mais especializadas nessa área, entendeu? Essa é uma das áreas até que a gente, na Salter, está reforçando esse ano, está buscando trazer, justamente por conta desse déficit do mercado e por conta da bagagem que a gente tem, tá? Então, a gente tem um time hoje altamente especializado que já mexe com a parte de segurança. A gente decidiu externalizar isso para o público e trazer isso. Então, em breve vai vir novidades aí na área de E porque security. cyber também é uma coisa que é online e offline, né? Tipo, você pode ter um É. aplicativo, ele é digital, dependendo do caso, você vira um SaaS, é 100% digital, mas de cyber tem uma parte que não tem jeito, é offline, né? Você vai lá, a galera que está trabalhando, como é que ela está fazendo a gestão disso aí, se der um incidente, o que você Uhum. tem que fazer. é, E muitas vezes não é uma solução tecnológica, né? E é uma área híbrida. Uhum. Ela envolve várias outras áreas do Sim, saber, né? sim, O DPO é isso também, o CX é isso, compliance é isso. Tipo, é aham, sempre um meio que um ornitorrinco, assim. sim, Porque, assim, você vai ver CX, é parte atendimento ao consumidor, mas tem que manjar de produto também. Ah, o DPO tem uma parte que é regulatória, tem outra parte que é treinamento de pessoas. Cyber tem tech, tem treinamento de pessoas também. E aí, essas novas carreiras aí é difícil, né? Não tem muita gente, é oportunidade para sim. montão, né? Exato, é uma oportunidade muito grande e que vem crescendo muito, tá? A parte de cyber tem aparecido latente, assim, como uma das principais tendências para os próximos anos, né? A própria Gartner tem feito alguns reportes específicos para cyber, sabe? Você vê as organizações cada vez mais buscando profissionais e aí eu acredito que nos próximos anos aí a gente vai ver uma transformação muito legal aqui no Brasil para essa parte de segurança, muito movido pela necessidade de se tornar mais seguro, tá? Mas muita coisa também pela necessidade de inovação, tá? Não só pela necessidade de ter segurança em si, entendeu? Mas por estar inovando nessa área e por estar tirando melhor. Pois é, Igor. Cara, eu também acho, cara. Agora a gente vai ter o mesmo desafio, que é o desafio da transformação digital, é botar isso na cabeça de todo mundo. Sim. Ainda mais porque tem um desafio que é maior, que é assim, transformação digital, o cara até pode ter a sensação do FOMO que está perdendo alguma coisa, ou ele já está sentindo que está Uhum. perdendo mercado. No de segurança, no digital, basicamente, se talvez ele nem sabe, mas está sofrendo ataque. Então fica um negócio sempre. Exato. Ninguém quer investir em segurança assim do ponto de vista prioritário, É uma né? briga de gato e rato, né? É. Você tem que correr atrás ali do queijo, porque senão. Igor, cara, obrigado aí pela sua Boa. participação aí. Se você quiser deixar um recado aí para todo mundo que está assistindo, ouvindo, o espaço é teu. Boa, valeu, cara. Quer dizer que foi um prazer, tá batendo esse papo com você. Pessoal quiser me conhecer um pouco melhor, meu LinkedIn tá aí, tá? Igor Leite. Eu tô ativo ali no LinkedIn, então qualquer dúvida, qualquer coisa, fica à vontade, tá? E esse ano vem muita coisa boa pra Salter aí. É isso aí, cara. Vocês querem conhecer mais da Salter? Procura aí no Google aí, busca aí o Igor aí, que eu acho que vai ajudar bastante você que nos acompanhou até aqui. Então, meu muito obrigado.
Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentário. Comentário é o nosso dado, tá? Então, bota aí embaixo aí que ajuda a gente a melhorar. E até uma próxima, é claro. Valeu!